Então, a aula que nós vamos estar trabalhando com vocês é a disfunção erétil. Nós vamos até recapitular alguns aspectos anatômicos, porque fica mais fácil o entendimento, tá bem? Vamos lá. Então, primeiramente, nós temos, então, a pele, ok? Tenho a glande, a coroa da glande, a glande propriamente dita, o ósseo, o frênulo, são o que constitui o quê? Constitui o pênis. Agora, aqui é importante, principalmente, os corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Bem, mas principalmente os corpos cavernosos, né, onde nós vamos ter a ação dos medicamentos promovendo essa vasodilatação ali. Eu tenho a uretra, a próstata, e aí eu tenho também a bexiga. Bom, nós já sabemos, então, que a vesícula seminal, ela constitui o sêmen. A maior parte do volume do sêmen é produzido onde? Na vesícula seminal. Tem as prostaglandinas que promovem a contração invertida no útero para facilitar o quê? Para facilitar a fecundação. E tem o fibrinogênio que serve para, abre aspas, né, vamos dizer assim, para coagular o sêmen no primeiro momento da ejaculação. Temos a próstata, que tem como função alcalinizar o pH vaginal através do seu fluido leitoso. Tem uma enzima chamada fibrinolisina, ok? E tem a enzima coaguladora, que é derivado de calicreína, que é a grande família do PSA lá, que nós já discutimos. Faz parte também do que constitui o sêmen, né? O fluido prostático. E um que é responsável pela lubrificação, que é o quê? O bulbo, né? A gente tem lá a glândula bulbo-uretral, e o seu fluido constitui principalmente o quê? Principalmente um fluido viscoso para a fluidificação. Tudo bem. Nós verificamos também que nós temos o testículo, nós temos a túnica albunígea, onde eu tenho as células de Leydig, que produz o quê? Produz a testosterona e contribui para quê? Contribui para a espermatogênese. Então, você tem lá as células de Leydig produzindo a testosterona e as células Sertoli, que sofrem influência, aumenta a expressão das proteínas ligadoras da testosterona e serve para quê? Serve para nutrir, né, os espermatócitos. Aí começa com os espermatócitos primários, secundários, onde se vira espermatozoide. Então, para maturação dele, bem? Depois no túbulo seminífero. Bom, o hipotálamo, o eixo hipotálamo hipófise testículo, eu tenho, primeiramente, a liberação dos fatores liberadores, a hipófise, o hormônio trófico, no caso o LH e o FSH, e aí a glândula, no caso aqui o testículo, né, que produz a testosterona e tem as suas ações locais e sistêmicas. Tá bem? Tem as ações locais e sistêmicas. Testosterona. Muito bem. Então tá lá. Ator liberador de gonadotrofina, estimulando a hipófise, liberar o LH e o FSH. Aí eu tenho a ação do LH nas células de Leydig, fazendo com que ela produza testosterona. Na próstata, nós já sabemos que tem uma amplificação que é 5-alfa-redutase, transformando dihidrotestosterona, mas aqui no testículo ele vai contribuir, né, para, no túbulo seminífero, estimular a espermatogênese. A mesma coisa, hipotálamo, hipófise, LH, células de Leydig, testosterona, contribuindo então para a nutrição e maturação dos espermatozoides. Bem? Mesma coisa, hipotálamo, hipófise,
LH, células de Leydig, testosterona, e aí a maturação dos espermatozoides, ok? Muito bem. E aí nós temos, né, a glande, como eu já falei, e temos também o corpo cavernoso e o corpo esponjoso. São o alvo farmacológico. Porque os medicamentos que nós vamos estar trabalhando com vocês, eles vão promover a vasodilatação, quer seja indiretamente ou diretamente. Então, está aqui o corpo cavernoso, e o corpo cavernoso ele é constituído do tecido erético, extremamente vascularizado, e aqui nós chamamos de túnica albugínea, né? Tem a túnica albugínica que reveste, e o tecido erétil, que é formado por muitos vasos sanguíneos, e a ação dos vasos sanguíneos, né, que interessa no momento. Bom, os órgãos genitais, eles têm inervações sensitivas, inclusive tem os inervações receptores especializados, e também tem uma inervação simpática, e tenho também uma inervação parasimpática, certo? O parasimpático, através da acetilcolina, contribui para a vasodilatação, enquanto que o simpático contribui para a ejaculação, tá bem? Ele é responsável pela ejaculação. Então, promove vasodilatação, enquanto que o simpático vai contraindo o esfíncter, então vai entrando sangue, vai segurando, vai entrando sangue, segurando, e aí é responsável pela ereção, tá bem? Então, aqui eu tenho o sistema nervoso autônomo parasimpático e o sistema nervoso, o quê? O sistema nervoso, de outro lado, atuando, né? E o sistema nervoso autônomo simpático. Eu só vou fazer um parênteses aqui, né? Principalmente o paciente diabético. O que que acontece com o paciente diabético? O acúmulo, né, na terminação nervosa. Vamos colocar assim. Na terminação nervosa, no paciente diabético, ele tem lá, ó, entra sódio, despolariza, muito bem. Só que o acúmulo de glicose, né, no paciente diabético, a glicose é transformada em sorbitol. E vocês já sabem, lá na química e na farmácia com a professora Ivana, que o sorbitol é um álcool. Isso aí destrói o quê? Destrói a terminação nervosa. A terminação nervosa sensitiva e a terminação nervosa do sistema nervoso autônomo, ou seja, tanto o simpático como o parasimpático. Então, o paciente diabético, a longo prazo, acontece aqui, que nós chamamos de neuropatia periférica. Isso acontece nas terminações sensitivas do pé, principalmente, que ocasiona o pé diabético, e também leva, no paciente diabético, a disfunção erétil, certo? Leva a disfunção erétil. Então, como a longo prazo o diabético ele começa a utilizar, né, o Viagra há um tempo, e depois ele vai parar na Cavergex. Por quê? As terminações nervosas vão sendo destruídas, ele vai tendo cada vez mais dificuldade de ereção. Tá bem? É normal acontecer isso aí. Então, aqui, ó, acabei de falar. Então, eu tenho terminações sensitivas, certo? E tenho terminações, o quê? Que envolve o sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, eu tenho quem? Eu tenho o simpático, responsável pela ejaculação, e o parasimpático, responsável pela ereção. Tá bem? Porque vai ser liberada a acetilcolina vai se ligar nos receptores muscaríneos do vaso, vai induzir a síntese de óxido nítrico, e aí vai promover a vasodilatação.
Enche de sangue. Ok? Enquanto que o simpático é responsável pela contração do quê? Do esfíncter. Então, enche de sangue, ele segura, como se fosse um sistema de comporta. Enche, ele segura. Enche, ele segura. Então, vai sendo responsável pela ereção. E aí, depois, a ejaculação propriamente dita, no, abre aspas, no ápice, né, do ato sexual. Tá bem? E o que o diabético acontece? A destruição dessas terminações a longo prazo. Bom? Muito bem. Então vamos lá. O que o parasimpático libera? O parasimpático libera acetilcolina. A acetilcolina se liga onde? No receptor muscarínico. E essa transdução de sinal que nós já vamos adiantar leva à formação do quê? De óxido nítrico. Óxido nítrico. E o óxido nítrico é o vasodilatador. Então promove vasodilatação. Vasodilatação. Ok? Enquanto que o sistema nervoso, né? O simpático, ele libera o quê? Noradrenalina. Ele serve para a contração do quê? Dos esfíncteres. Dos esfíncteres. Então, enche. Então, assim, como se fosse assim, ó, enche, vasodilata, contrai o esfíncter. Vasodilata, aí contraindo os esfíncteres. Então, ele vai enchendo. Tá bem? Então, tá lá. Então, aqui é responsável pela ereção, enquanto que o simpático é responsável pela ejaculação. Tá certo? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver quem está. Prof, libera a Jaque aí. Tudo bem. Vamos lá. Continuando, então. Bom, como que a acetilcolina então, promove a ereção? Né? Através da vasodilatação. Simplesmente assim. Como? Né? Como que ela promove? Então, a acetilcolina lá, do sistema nervoso autônomo parasimpático, libera o quê? Acetilcolina. Ela se liga no receptor muscarínico, está acoplada a uma proteína G, ativa a fosfolipase C, que tem dois segundos mensageiros, IP3 e DAG. Ok? P3 faz o quê? Aumenta a concentração de cálcio. A interação cálcio-calmodulina na célula. Ativa quem? Uma enzima chamada oxonítrico sintetase. Uma vez ativou a oxonítrico sintetase, ela pega citrulina, ou pega arginina, perdão, e o transforma em oxonítrico e citrulina. Isso aqui acontece onde? Na célula endotelial. Como o óxido nítrico é um gás, ele se difunde. Para onde? Se difunde para o músculo liso vascular. E lá ativa quem? Uma enzima chamada guanilato ciclase. A guanilato ciclase pega o GTP, guanosina trifosfato, e transforma em GMP cíclico. Uma vez formado o GMP cíclico, que é um segundo mensageiro, ativa aqui uma proteína quinase G, G de guanilato, né? G de GTP, gravem assim. Ativou então essa enzima, certo? Ativou então essa proteína quinase. Essa proteína quinase inibe quem? Miosina quinase cadeia leve. Não fosforila a cabeça da miosina, não tem interação com a actina, consequentemente tem relaxamento. O relaxamento do músculo liso vascular significa vasodilatação, certo? Significa vasodilatação. Vasodilatação, então, o que acontece? Enche de sangue o que? O tecido erétil, os corpos cavernosos. Se enche de sangue, eu tenho então o que? A ereção. Entenderam isso? Pode abrir o microfone, alguém falar oi. De novo. Sim, professor. Sim. Eu tenho sistema nervoso autônomo, parasimpático,
e sistema nervoso autônomo simpático. Simpático é responsável pela ejaculação. Parasimpático é responsável pela ereção. Como que ele promove a ereção? Através de liberando seu neurotransmissor. Se liga onde? No receptor muscarínico. Ok? Enquanto que o parasimpático ele vai contraindo o quê? Os esfíncteres principalmente, sendo responsável pela ejaculação. Vamos ver agora como que a acetilcolina promove a vasodilatação, ou seja, como que ela gera a formação de óxido nítrico. Então eu tenho acetilcolina liberada pelo sistema nervoso parasimpático, se liga no receptor muscarínico. Uma vez esse receptor muscarínico está acoplado a uma proteína G excitatória, a porção alfa dela ativa quem? A fosfolipase C, que retira o fosfolipídio de membrana e o transforma em 2 segundos mensageiro, IP3 e DAG, que é o diacilglicerol, ou trifosfato inositol. Toda vez que você vê o trifosfato inositol como segundo mensageiro, você vai relacionar ele com o cálcio. Ele faz o quê? Libera cálcio do retículo endoplasmático das células. Então eu tenho o quê? Aumento da concentração de cálcio. Intracelular. Aonde? Na célula endotelial. Liberou cálcio, cálcio interage com uma imunofilina, que faz parte, né, da célula, chamada calmodulina. Então você tem a interação cálcio-calmodulina. Uma vez interagiu cálcio com a modulina, ativa quem? Óxido nítrico sintetase do endotélio. Uma vez ativada a óxido nítrico sintetase, ela converte a arginina em óxido nítrico e citrulina. Mas o que interessa para mim é o óxido nítrico. Como o óxido nítrico é um gás, ele não fica na célula endotelial, ele se difunde. Difunde para onde? Para o músculo liso, o quê? Para o músculo liso vascular. E lá ativa uma enzima chamada o quê? Guanilato ciclase, ASE enzima. Essa guanilato ciclase ativada, ela converte guanosina trifosfato em guanosina, né, monofosfato cíclica, que nós chamamos de GMP cíclico. O que esse GMP faz? Como ele é um segundo mensageiro também, mas agora onde? Na célula do músculo liso vascular. Esse GMP cíclico ativa quem? Uma proteína quinase G. Ativou essa proteína quinase G, ela tem uma ação inibitória onde? Na miosina quinase cadeia leve. Uma vez inibida a miosina quinase cadeia leve, não fosforila a cabeça da miosina, não interage com a actina. Então você tem um processo de vasodilatação. Vasodilatação dos corpos cavernosos, ele se enche de sangue. Quando ele se enche de sangue, o que acontece? Eu tenho, então, em função da vasodilatação, quando ele se enche de sangue, eu tenho a ereção. Certo? Tudo bem. Só um pouquinho. Então, eu tenho agora, neste momento, a ação de quem? Eu tenho, nesse momento, a ação do parasimpático. O que o simpático faz? O simpático, ele atua nos esfíncteres, tá bem? Nos esfíncteres. Tá certo? Isso aqui não tá aqui, não. Nos esfíncteres. Ou seja, contraindo, promovendo o quê? Contração dos esfíncteres. Então, enquanto que o parasimpático enche de sangue e promove a dilatação, o simpático nos esfíncteres contrai os esfíncteres. Então, vai enchendo sangue, vai represando, vai enchendo sangue, vai represando, vai enchendo sangue, vai represando. Então, aí o que acontece? Aí eu tenho a ereção. Por isso que eu tenho que ter a participação do simpático e do quê? Do parasimpático. Tá bem? Se você, por exemplo, bloquear apenas os receptores alfa-adrenérgicos, o indivíduo tem ereção, porque você relaxou os esfíncteres, mas é uma ereção flácida. Entendeu? Você precisa encher ele de sangue e dar uma contraidinha aqui. Então, você tem essa participação também aí. Então, você tem a participação do sistema nervoso simpático também, mas é na contração dos esfíncteres. Quem promove a maior parte, né,
da ereção é a vasodilatação, promovida pelo parasimpático. Muito bem. Tem receptores especializados. Aonde? Na glande. São chamados o quê? Receptores de Krause. Ok? Então, na glande, eu tenho receptor de Krause. São os receptores que transmitem as sensações sexuais. Certo? E aí, então, a ereção ela depende também no componente onde? Do sistema nervoso central, né? Que depende também do fator cognitivo, e do sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso autônomo, como vocês viram. Então, eu tenho dois estímulos. Eu tenho o estímulo central, cognitivo, que é o estímulo visual, tátil, sensorial, ok? Certo? E tenho o estímulo quê? Um estímulo mais periférico através dos receptores específicos. São os receptores do quê? São os receptores bulbo terminal, chamados receptores de Krause, que eles são sensíveis ao quê? Ao tato. Ao tato. Então, o segundo estímulo. Então, você tem estímulo cognitivo, visual e o estímulo tátil. Bom, o sistema nervoso central libera quem? Através da via mesolímbica, libera dopamina. Dopamina faz o quê? Estimula o sistema nervoso autônomo. E aí você tem o quê? O parasimpático liberando quem? Acetilcolina. E o simpático, o quê? A noradrenalina. O parasimpático promove o quê? Como nós já vimos, receptor muscarínico, promove a vasodilatação. Então, eu tenho a ereção. Enquanto que o simpático, no ápice do ato, ele tem o quê? Nós temos a ejaculação. Tudo bem? Então, aqui eu já começo a observar que fatores psicológicos vão influenciar na questão da ereção, assim como determinados medicamentos que atuam no sistema nervoso central também vão influenciar na questão da ereção. Certo? Assim como, perifericamente, lá como eu expliquei para vocês, as terminações, quando são destruídas na diabetes, também influenciam nesse processo. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aqui? Então, estímulo visual e estímulo tátil. Visual, cognitivo, seu pensamento, dopamina. Dopamina estimula o sistema nervoso autônomo a liberar, né, ativar o parasimpático e liberar a acetilcolina. A acetilcolina promove a vasodilatação por intermédio do óxido nítrico, tem a ereção. Enquanto que no ápice, né, no ápice do ato sexual, há um predomínio parasimpático e é responsável do simpático e é responsável pela ejaculação. Tá bem? Pela ejaculação. Então aqui só mostrando, as células endoteliais produzem então o óxido nítrico e o óxido nítrico é produzido aqui, se difunde aonde? Se difunde para o músculo liso. E aí, quando se difunde para o músculo liso, promove o que? A vasodilatação. E aí, enche de sangue os corpos cavernosos, então tem a ereção. Então tá lá. Acetilcolina, já falamos todo o processo de transdução, óxido nítrico anilato ciclase, inibe proteína quinase G, inibe a miosina quinase cadeia leve, e aí eu tenho o quê? A vasodilatação. Vasodilatação enche de sangue os corpos cavernosos. Encheu de sangue, eu tenho a ereção. Tá bem? Tenho a ereção. Estresse dificulta? Sim, estresse dificulta, porque no estresse eu tenho principalmente o quê? Aumento da concentração e a liberação de noradrenalina. Noradrenalina promove o quê? Vasoconstrição. Tá bem? Vasoconstrição. Se eu tenho vasoconstrição, o que acontece? Não enche o sangue, não tenho ereção. Entenderam isso? Então, no indivíduo que tem um quadro de estresse, eu tenho simpático ativado, liberação de uma maior concentração de quem? De noradrenalina. Noradrenalina promove o quê? Vasoconstrição, consequentemente não enche o quê? De sangue os corpos cavernosos. Consequentemente, ele tem o quê? O pênis flácido, tem dificuldade na ereção. Bom, o distúrbio erétil, né? A dinâmica está envolvendo quem? Está envolvendo
a musculatura lisa, está relacionado ao relaxamento da musculatura lisa. Então, se ocorrer o relaxamento da musculatura lisa, você tem ereção. Se ocorrer a contração, então, você tem a detungência, né? Ou seja, pênis flácido, certo? Então, qualquer fator que venha desequilibrar essa homeostasia e diminuir o fluxo sanguíneo, leva a um quadro de distúrbio erétil. Tá bem? Leva a um quadro de distúrbio erétil. Nós temos vários. Nós temos, então, o sistema nervoso, fatores psicológicos, né? Nós temos também problemas cardíacos, como a insuficiência cardíaca congestiva, né? A insuficiência coronariana também leva a quadros. Então, fármacos que atuam no sistema cardiovascular podem levar também a um quadro de disfunção erétil. Doenças metabólicas também, a longo prazo, podem causar, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica. Nós discutimos com vocês que existe aquele desequilíbrio entre substâncias vasodilatadoras na hipertensão e substâncias vasoconstritoras. Então, tem um predomínio de substâncias vasoconstritoras. Se eu tenho predomínio de substâncias vasoconstritoras, já sabe, o pênis não enche, tem dificuldade de ereção. Diabetes mellitus, já expliquei para vocês também. A destruição das terminações sensitivas a longo prazo também levam quadros. Dislipidemia, formação de placas arteriais periféricas, também favorece isso aqui. Quadros de obesidade também, sedentarismo também, tabagismo também. Então, ou seja, doenças metabólicas vão levar também a quadros de disfunção erétil. E outras, né? E outras causas neurológicas, acidente vascular cerebral, doença de Parkinson, trauma na medula, neuropatias periféricas, como acontece com diabetes, esclerose múltipla, ou seja, fatores neurológicos dificultam, né, também a questão da ereção e levam, às vezes, a um quadro de disfunção erétil. Doenças endócrinas, como o hipogonadismo, diminuição da testosterona, hiperprolactinemia, hipohipertiroidismo também influencia. E aí eu tenho as iatrogenicidades, né? Quando falo iatrogenicidades, estão relacionadas com o quê? Com medicamentos, principalmente. Bom, então nós temos medicamentos que vão promover essa disfunção erétil também. Nós citamos até na aula passada, né? Finasterida é um. Os bloqueadores alfa-adrenérgicos também às vezes dificultam, né, esse processo. Processo cirúrgico, a retirada da próstata, né, destrói muito a terminação sensitiva, né, e também favorece esse quadro também de disfunção erétil. A radioterapia, né, radioterapia aplicada na próstata também leva a um quadro também de disfunção erétil. Por isso que se utiliza lá os inibidores da fosfodiesterase. Outras doenças aí, sintomas do trato urinário, insuficiência hepática, ela vai levar a um desvio metabólico de colesterol, vai começar a produzir também estrogênio e progesterona. Doenças respiratórias, apneia do sono, porque na apneia do sono o indivíduo tem ativação do simpático, né? Principalmente. Simpático, noradrenalina. Noradrenalina, vasoconstrição. Vasoconstrição dificulta, né? Então, tem que ser tratado. Insuficiência renal, insuficiência cardíaca. Então, são outras doenças que colaboram também com a disfunção erétil. Então, se você observar, não é só anatômico, né? Eu tenho outros fatores também que colaboram isso daqui. Psicológico, estresse emocional, já expliquei. O que eles chamam de coerção sexual seria forçado, né? O ato sexual forçado também dificulta. Problemas de relacionamento, né? Processo de divórcio, né? Problemas de emprego, etc. Pontinho, 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 pode levar ao quadro disso aqui. Quase de depressão, né? Porque já vai ter grande parte a depressão em si, a perda, né? Do ânimo, e também os próprios medicamentos que tem, são os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. Qual que é o objetivo? Aumentar a liberação de serotonina e noradrenalina. Consequentemente, noradrenalina vai aumentar o tônus simpático, vasoconstrição. Então, às vezes tem dificuldade na ereção. Insatisfação com a vida, atitude pessimista. Então, tudo isso colabora com fatores psicológicos para quê? Colaboram para a disfunção erétil. Bem? Vamos então para o tratamento. Né? No tratamento nós vamos ter
os inibidores da fosfodiesterase 5. Inibidores da fosfodiesterase 5. Quem são eles? O primeiro foi o sildenafila. Aí depois nós tivemos a tadalafila. E depois surgiram o quê? Os intermediários. Tá bem? Então nós tivemos lá o primeiro, aí o segundo, aí depois nós tivemos os intermediários que surgiram depois, né? Então nós temos um de ação curta, mais de ação rápida, e nós temos um de ação prolongada. Aqui são, farmacocineticamente falando, são os de ação intermediária. Qual que é o mecanismo de ação deles, né? Nós vamos ver mais à frente. O próprio nome está falando, inibe a fosfodiesterase. Daí a importância de entender a transdução de sinal. Só para a gente lembrar, sildenafila é conhecido como Viagra, vardenafila conhecido como Levitra e avanafila conhecido como Strenda. Ok? E a tadalafila, o Cialis. São as principais marcas aí que a gente pode colocar como de referência. Tá bem? Bom, eu sempre falo para vocês, falei para vocês também das xantinas, que nós temos o quê? Várias fosfodiesterases. Né? Está prevista, já vi relatos de literatura, até 19 fosfodiesterases. Eu vou apresentar só 5. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Aqui envolvendo o quê? As xantinas, fosfodiesterase 4. Só que, quando se fala em vasodilatação, qual que é o segundo mensageiro? O segundo mensageiro é GMP. Então, eu estou falando aqui dos inibidores da fosfodiesterase 5. Inibidores da fosfodiesterase 5. Ok? Então, aqui eu estou falando do Viagra. Você vai estar inibindo quem? A fosfodiesterase, que é um segundo mensageiro, a enzima, que não vai gerar o segundo mensageiro, consequentemente vai promover a vasodilatação, certo? A vasodilatação. Então, os inibidores da fosfodiesterase 5, né, são utilizados no disfunção erétil, que é quem? Sildenafila, tadalafila, e aí vai. Tudo bem. Tá lá. Qual que é o mecanismo de ação, então? Inibe a fosfodiesterase. Se inibe a fosfodiesterase, não vou degradar quem? O GMP cíclico. Aumenta o GMP cíclico. Se aumenta o GMP cíclico, ativa quem? Proteína quinase G, que inibe quem? Miosina MLCK. Inibe miosina quinase KDLL. Ou seja, o mesmo mecanismo de transdução lá. A acetilcolina não promovia o quê? A formação de óxido nítrico. O óxido nítrico não ativava a GMP cíclico, guanilato ciclase. A guanilato ciclase não ativava a proteína quinase G, que inibia a miosina quinase KDLL, então promovia o quê? Vasodilatação. Muito bem. Qual que é o nosso medicamento? Nosso medicamento é inibidor da fosfodiesterase. Então, esse GMP cíclico, ele desenvolve a sua ação, certo? Em seguida, depois, ele é degradado. Ele é degradado por uma enzima chamada fosfodiesterase. Que número? Fosfodiesterase 5. Ok? Então, o Viagra, o que eles promovem? Inibição da fosfodiesterase. Se eu inibo a fosfodiesterase, eu aumento o quê? O GMP cíclico. Se aumento o GMP cíclico, eu prolongo o efeito da proteína quinase G. E a proteína quinase G inibe quem? Miosina quinase KDLL. Não interage a actina com a miosina. Então, você tem o quê? Vasodilatação. Você tem vasodilatação, você enche os corpos cavernosos. Então, você tem ereção. Tranquilo? Entenderam isso? Ok? Sim. Então, tá lá. Ó. Estimulação sexual, quer seja, né, central ou periférica, seria o toque, leva ao quê? Ativação de quem? Ativação da oxonite sintetase, produção de oxonito, ativação da guanilate ciclase, aumento de GMP. Aqui, observe que nessa literatura ele omite umas coisinhas, né? Aqui ele não coloca que ativa a proteína quinase G, ele não coloca que inibe MLCK, aí promove vasodilatação. Então, se você tem um fármaco que inibe a degradação do GMP cíclico, aumenta a concentração dele. Aumentou a concentração dele, vai resultar o quê? Em vasodilatação.
Certo? Muito bem. Mesma coisa, ó. Parasimpático promove o quê? Ativação da oxonídrica sintetase e oxonídrica na célula endotelial. O oxonídrico se difunde, ativa a guanilate ciclase, que aumenta a GMP cíclico, que ativa a proteína quinase G, que inibe miosina quinase, que é adelérgica. Então, você tem vasodilatação. Vasodilatação, você tem ereção. Como que o Viagra age? Inibe a degradação do GMP cíclico. Inibindo quem? A fosfoesterase 5. Okay? Consequentemente, aumenta o quê? GMP cíclico. Ativa quem? Mantém ativada a proteína quinase G, que inibe miosina quinase, que é adelérgica, e promove a vasodilatação. Simples assim. Bem? Bom, em relação ao sildenafil, ele tem uma boa absorção. Alimentos gordurosos diminui essa absorção, então, ou seja, interfere. Ele tem que ser tomado mais ou menos de 30, né, a 1 hora antes, em média, né, do ato sexual, senão ele não funciona. Distribui-se por todos os tecidos. Tá bem? Tempo de meia-vida de 3 a 5 horas. Tá bem? Seu metabólito é ativo, também tem uma ação de 50%. Ele é metabolizado no fígado pelo citocromo P450 e 80% dele é excretado nas fezes. Então, sendo excretado nas fezes, você observa que ele é mais lipossolúvel, né? Então, tá lá, ó. 80% dele é eliminado das fezes, enquanto 20% é eliminado no nível renal. Então, aqui eu já estou pensando também em paciente hepatopata. A dose tem que ser o quê? A dose tem que ser ajustada. Tá bem? 80% o quê? Pelas fezes. Vamos lá. Então, tá lá, sildenafila, metabolizado pelo fígado, pelo citocromo P450. P450 e o seu metabólito tem 50% de sua potência. Eliminado por onde? Eliminado principalmente pelas fezes, então ele é mais lipossolúvel, 80%. Reações adversas que pode apresentar: dor de cabeça em função da vasodilatação, então ele promove também a vasodilatação nos vasos sanguíneos do sistema nervoso central, pode causar uma vasodilatação, diarreia, rubor cutâneo, tontura, né, dispepsia, azia, né, má digestão, pode acontecer isso aqui. É pronunciado o quê? A congestão nasal, bem? E a alteração visual. O indivíduo vai trocando verde pelo azul, azul pelo verde. Tá bem? Então ele leva esse quadro aqui, né? Mas principalmente o quê? Por que leva a congestão nasal? Porque promove a vasodilatação, interferindo com uma outra fosfodiesterase. Então, quanto maior a concentração da sildenafila, maior será o quê? As suas reações adversas. Tá bem? Pode ter também quadro de hipersensibilidade, e quando utilizado com os nitratos orgânicos, potencializa os efeitos dos nitratos. Então, aí uma das contraindicação para paciente que usa nitratos, né? Os inibidores da fosfodiesterase, da 5, né? Fosfodiesterase, tem que tomar cuidado com ele, tá bem? Então tá lá, ó, uma outra indicação. E qual o mecanismo dos nitratos? Qual o mecanismo dos nitratos? Você fornece lá, né, o nitrito, aumenta a concentração do nitrito, que se transforma em óxido nítrico, que ativa quem? Ativa a guanilate ciclase, gera GMP cíclico e promove o quê? Vasodilatação. Se você, então, inibe, ó, qual que é o mecanismo de ação da fosfodiesterase? Qual a mecanização do Viagra? Inibir fosfodiesterase. Então, aumenta a concentração do GMP cíclico. Então, vai aumentar a concentração do GMP cíclico. Vai pronunciar os efeitos dos nitratos. Quem que eu estou falando dos nitratos? Eu estou falando do monodil, isordil, né? Que gera óxido nítrico. Então, eu vou pronunciar os efeitos dele, vasodilatador. Então, pode ter os efeitos hipotensores aumentados. Então, pode causar, às vezes, de repente, uma hipotensão no paciente. Tá bom? Então, tá lá. Ó. Beleza? Bom, na rinite alérgica, o mesmo processo. Se aumenta a concentração, né, dos inibidores da fosfodiesterase, ele começa a atuar em outras fosfodiesterases. Se aumenta a concentração, ele perde a seletividade.
Sempre falei isso para vocês. O fármaco é seletivo, mas se você aumenta a concentração dele, ele começa a perder a seletividade. Então, qual que é o mecanismo de ação dos inibidores da fosfodiesterase? Atuar na fosfodiesterase 5. Mas se aumentar a concentração dele, ou dependendo da sensibilidade do paciente, ele começa a interferir com o quê? Ele começa a interferir com outras fosfodiesterases, como, por exemplo, a fosfodiesterase 3, que está presente aonde? Linfócito, plaqueta, no coração. Ok? No coração. Muito bem. Então tá lá. Aumentei a concentração de sildenafil. Onde que ele tinha que atuar? Ele tinha que atuar na 5-fosfodiesterase. Ok? Ó. 5-fosfodiesterase. 5-fosfodiesterase. É o mecanismo de ação dele. Só que aumentou a concentração dele. Se aumentou a concentração dele, ele começa a interferir com outras fosfodiesterases. Ele perde a seletividade. Muito bem. Como que é, então, o mecanismo de contração lá? Então, você tem a liberação de noradrenalina. A noradrenalina ativa no receptor que beta-1, adrenérgico, que ativa quem? Adenalato ciclase. Adenalato ciclase faz o quê? Converte ATP em AMP cíclico. AMP cíclico, o que que ele faz? Ativa uma proteína quinase, nós já sabemos aqui, a proteína quinase A. Toda vez que você tiver AMP cíclico, é proteína quinase A. A proteína quinase A faz o quê? Fosforila o quê? Fosforila no canal de cálcio. Entra cálcio, isso fisiologicamente. A interação das miofibrilas e você tem o quê? Tem a frequência cardíaca. Aumenta a frequência cardíaca. Tá bem? Muito bem. Por que que às vezes dá o quê? Palpitação no paciente que utiliza esses inibidores de fosfodiesterase? Porque, ó, perde a seletividade. Atua onde? Na fosfodiesterase 3. Presente aonde? No coração. Ele inibe quem? A fosfodiesterase 3 também. Aumenta o quê? Impede a degradação do AMP cíclico. Aí ele ativa a proteína quinase dele, mantém ativada a proteína quinase, que inibe lá a fosforilação, abre o canal de cálcio, aumenta a concentração de cálcio, aumenta a frequência cardíaca e aí ele tem o quê? O tum-tum. Entenderam isso, moçada? É pura transdução de sinal. Entendido? Sim, eu entendi. Entenderam então? Pessoal, entenderam? Sim, professor. Sim. Todo mundo entendeu isso aqui? Por isso que o Viagra causa o quê? Por isso que o Viagra causa taquicardia. Ele está interferindo com a fosfodiesterase 3 lá no coração. Certo? Certo. Se aumentar a concentração, a tendência de pronunciar o quê? Pronunciar as reações adversas dele. Certo? Então, normalmente tem, de novo, para quem não entendeu, normalmente, Michele está aí, entendeu, Michele? Maria Tereza, entendeu? Tô aqui, professor, tô entendendo. Falando Tô aqui também. Maria Tereza, entendeu? Uhum. Então, vamos para frente. Quem todo mundo entendeu, vamos para frente. Bom, agora vamos entender como que ocorre, às vezes, a troca, né? Azul pelo verde, o verde pelo azul, quando acontece, aumenta muito a concentração. Então, promove os inibidores da fosfodiesterase alterações visuais. O que seriam alterações visuais? A troca da coloração. Azul, verde, e o verde ele enxerga azul. Tá bem? Então, eu tenho, na minha visão, eu tenho os bastonetes e eu tenho os cones. Ok? Os cones são responsáveis, né? Principalmente por quem? São responsáveis principalmente pelo pigmento visual. Através de 3 tipos de opsinas, né? São proteínas ali que detectam isso aqui. Azul, vermelho e verde. Então, é responsável pela visão diurna, pela visão colorida e pela acuidade. Ok? Enquanto que os bastonetes
são responsáveis pela visão noturna. Pela visão noturna. Qual que é o problema? O problema está aqui, ó. O problema está nos cones. Eu vou interferir com a transdução de sinal da fosfoesterase aqui, ó. O problema é tudo na fosfoesterase. Bem dos cones, das rodopsinas. Ok? Consequentemente, você vai ter essa alteração visual. Como que ocorre? Vocês vão pensar nos cones da seguinte forma, como se você estivesse acendendo um fósforo. Ok? Quando você acende o fósforo, ele acende, queima e apaga. Acende, ele queima e depois ele apaga. A mesma coisa acontece aqui. Então, primeiramente, quando ele capta a questão da luz, né? Ele abre os canaizinhos de sódio, ocorre o processo de despolarização, gera aqui uma corrente de sódio, depois ele fecha a bombinha de sódio, joga o sódio para fora. Então, ele acende, ele queima, depois ele apaga. Tudo bem? Então, entra sódio, despolariza, gera um potencial, depois o sódio é jogado para fora. Então, ele acende, ele queima, como se fosse um fósforo, e depois apaga. Tudo bem? Apaga. Tudo se dá pela decomposição disso aqui, ó, de uma determinada proteína chamada rodopsina. Como que é estruturado? Aí, ó, estruturado através dos cones e os bastonetes. Nós vamos estar falando em quê? Nós vamos estar falando dos cones. Então, ocorre esse processo que gera um impulso elétrico e depois o quê? A condução aonde? Até o campo visual. Ok? Até o campo visual. Muito bem. Então, agora vamos lá, ó. Vamos lá no cone. Vamos entrar dentro dele aqui, ó. No cone. Como que ocorre esse processo? Então, normalmente, quando está na escuridão, eu tenho a rodopsina, fechando o canalzinho, não ativa uma determinada proteína, e esse receptor está acoplado a uma proteína G, chamada transducina, que ela não está fosforilada, e eu tenho uma quantidade adequada do quê? De GMP cíclico. Ou seja, mantém o canalzinho de sódio aberto. Certo? Quando na presença da luz, ocorre o quê? A rodopsina promove uma alteração molecular na rodopsina. E aí, consequentemente, ativa o receptor, né, da rodopsina. E ativa quem? A transducina, que na verdade é uma proteína G, gente. A transducina é uma proteína G. Ativou a proteína G, a porção alfa dela faz o quê? A porção alfa dela ativa a fosfodiesterase. O que a fosfodiesterase faz? Ela pega o GMP cíclico e o quê? Degrada o GMP cíclico. Então, diminui a concentração do GMP cíclico. Se diminui a concentração do GMP cíclico, o que acontece? Se fecha o canalzinho de sódio. E aí fica o quê? Hiperpolarizado. Tá bom? Aonde que entra aqui o Viagra? Ele inibe quem? Inibe a fosfodiesterase 6, responsável pelo processo. Ele ativa, ó, a mecanização dele é inibir a fosfodiesterase 5. Ok? Porém, se aumenta a concentração, ele perde a seletividade. Então, o que ele vai influenciar? Vai inibir a fosfodiesterase 6. Consequentemente, não degrada o quê? GMP cíclico. Permanece o quê? Aberto. E aí fica o quê? Hiperpolarizado. Tá bem? Consequentemente, a pessoa começa a inverter. O que ela enxerga de azul, ela começa a enxergar o quê? Verde. O que ela enxerga de verde, ela começa a enxergar o quê? Azul. Tá bem? Isso por conta do quê? Dos inibidores da fosfodiesterase 5. Ok? Sildenafil. Então, se você quiser resumir o processo, é aqui, ó. Como que era? Entrava sódio, depois o quê? Fechava o canalzinho de sódio.
A transição de sinal lá, inibindo a fosfodiesterase 5, a fosfodiesterase 6, aliás, né? O que acontece? Deixa o canalzinho o quê? Aberto, então interfere com esse processo aqui. Então os bastonetes, como lembra, acende a luz, queima e apaga, você começa a enxergar. O que é verde, você começa a enxergar azul. O que é azul, você começa a enxergar verde. Ocorre essa interferência na transdução de sinal dos bastonetes, tá? Da visão. Tá bem? Por conta disso. A luz, rodopsina, ativa a proteína quinase, a proteína G, que ativa a fosfodiesterase 6, que degrada o quê? GMP cíclico. Degradando o GMP cíclico, fecha o canalzinho. O que acontece com o sildenafil? Inibe a fosfodiesterase 6, aumenta a concentração de GMP cíclico, que permanece aberto. Pelo fato, então, de ele permanecer aberto e leva a que a membrana diminui essa hiperpolarização, aí você começa a inverter. O que você enxergava em azul, você passa a enxergar verde. O que você enxergava verde, você passa a enxergar azul. Tá bem? São chamadas alterações transitórias que acontecem com a utilização desses fármacos. Certo? Muito bem. Leva a um quadro de cefaleia, por quê? Vai interferindo com a fosfodiesterase 1, presente aonde? No sistema nervoso central. Ok? E promove o quê? Vasodilatação. Vasodilatação. E aí dá o quê? Dor de cabeça, às vezes, com a utilização dele também. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Aonde mais? Na mucosa nasal. Na mucosa nasal eu estou falando aqui, ó. Fosfodiesterase 3 e principalmente fosfodiesterase 4. Tá bem? Ó. Principalmente a 4. É isso? Vamos lá. O que acontece? Na rinite. Lembra na rinite alérgica? Eu tenho o que? Um tônus. Sistema nervoso autônomo. Simpático, parasimpático. Simpático, noradrenalina. Parasimpático, acetilcolina. Muito bem. Noradrenalina promove o quê? Vasoconstrição. Acetilcolina promove o quê? Vasodilatação. Pela produção de quem? Dióxido nítrico. Nós já sabemos ali, é o mesmo processo. Então, existe o quê? Um equilíbrio. Então, mantém um tônus. Mantém um tônus entre vasodilatação no paciente normal e vasoconstrição. Tudo bem? Então, é equilíbrio. Então, você mantém o tônus da musculatura lisa, do músculo liso o quê? Músculo liso do vaso sanguíneo, presente aonde? Presente na mucosa nasal. Mas qual que era mesmo o mecanismo? Era a inibição da fosfodiesterase. É isso? Consequentemente, aqui não degrada o quê? Aqui o AMP cíclico. Consequentemente, promove o quê? Aumenta a vasodilatação. Então, você tem o que nós chamamos de congestão. Então, tá lá, ó. Simpático, vasoconstrição. Parasimpático, vasodilatação. Muito bem. O que acontece, então? Acetilcolina se liga ao receptor muscarínico, IP3, óxido nítrico, vasodilatação. Aumenta GMP cíclico, proteína quinase, inibindo. O que acontece lá? O GMP cíclico é degradado pela fosfodiesterase. Muito bem. O que o sildenafil faz? Inibe fosfodiesterase 5, mas interfere com a 4. Não degrada o quê? O segundo mensageiro. Consequentemente, aumenta o quê? Ele aumenta a ativação da proteína quinase. Não tem interação da actina com a miosina, porque não ativa o quê? Miosina quinase cadeia leve. Então, você tem vasodilatação. Pelo mesmo mecanismo semelhante. Tranquilo aqui? Entenderam isso aqui? Aí coloquei MP cíclico, né? Porque eu considerei aqui, ó, a fosfodiesterase 4. Tá bem? Porque tem literatura que fala que é fosfodiesterase 3. Tem literatura que é fosfodiesterase 4.
certo? Então tá aqui, ó. E aqui a fosfoesterase também. Então, consequentemente, você não degrada o quê? Não degrada o GMP cíclico, aumenta o GMP cíclico, então você promove o quê? Vasodilatação. Então, eu usei um inibidor da fosfoesterase 5, mas eu aumentei a concentração dele, começou a interferir com quem? Com a fosfoesterase 3 ou a 4. Ok? Consequentemente, não degradei o segundo mensageiro, o GMP cíclico, e aí eu produzi o quê? Vasodilatação. Aonde? Dos vasos da mucosa nasal. E aí você tem o que? Nós chamamos de obstrução. Então, você já sabe aí, viu, mulherada? O indivíduo começou com obstrução nasal, chegou em casa, obstrução nasal, você já sabe, não tem rinite alérgica, não está utilizando, bom, se entregou, né? Toca na pele dele, está quente, também, opa, suspeita. Põe a mãozinha no coraçãozinho dele, ele já também está acelerado, opa, alguma coisinha aconteceu, tá bem? Então tá lá. Isso, professor, estou entregando nós aí. Não pode fazer isso, não. Certo? Então, facinho, facinho, facinho. Pega o indivíduo no pulo. Tá? A tadalafila é mais tranquila, tá bem? Ela demora mais para fazer efeito, mas efeito mais prolongado, né? Essa é a vantagem dela. Da mesma forma, então, ela, assim, ela tem um efeito mais prolongado, ela demora um pouquinho mais, ela tem um efeito de 36 horas, né? Ela pode ser ingerida com alimento, não interfere, o mecanismo é o mesmo, inibição da fosfoesterase 5. O efeito é a diferença é a farmacocinética, tá bom? Então, também é inibidor da fosfoesterase, aumenta a GMP cíclico, ativa a proteína quinase G, inibe miosina quinase cadeia leve, não tem interação da actina com a miosina, então você tem aqui um processo de vasodilatação, tá bem? Vasodilatação, enche sangue. É a farmacocinética. Então ele tem uma boa absorção, né? O alimento não interfere com ele, 2 horas, distribui-se em todos os tecidos, tem um tempo de minha-vida bem mais prolongado, é metabolizado também no fígado, e aqui já mudou um pouquinho, né? Ele é menos lipossolúvel, mas está lá, ó, 60%, né? Comparar, os inibidores de fosfoesterase são mais lipossolúveis, né? 60% nas fezes, 30% do que? Renal. É metabolizado pelo citocromo P450, então aí, ó, eu já tenho que, né, deixar um alerta. Se eu utilizar em concomitante junto com inibidores do citocromo, vai interferir, como também com indutores. Então, deixa o alerta aqui. Então, há a probabilidade de desenvolver interações ali. Então, metabolizado no fígado, o metabólico dele é diferente do sildenafil, que é inativo, e 61% é o quê? Eliminado nas fezes, por um processo de conjugação. Reações adversas. Cefaleia, dispepsia, ele causa um pouquinho de dor muscular, rubor facial, tá quente, né? Essa é a utilização. Mesmas contraindicações, com os nitratos, angina, insuficiência cardíaca, né? É isso aqui. Paciente cardio, né? Paciente cardiovascular tem que atenção com a utilização dele. Aí vem algumas diferenças, né? Do sildenafilo, do tadalafila. Bom, taquicardia é muito pronunciado aonde? É muito pronunciado no Viagra. Alteração visual, verde do azul, azul do verde, né? Também é no Viagra. Aqui há relatos, né? É bem mais brando do que o tadalafila. Seletividade para fosfodiesterase. A tadalafila é muito mais seletivo, tá bem? Mais seletivo. Ele chega a ser 10 mil vezes mais seletivo do que a sildenafila. Então, a probabilidade de interferir com a fosfoesterase 3 do coração é menor com a tadalafila do que quando comparado com o quê? Com a sildenafila. Tá bem? Então, a interferência com a fosfoesterase 3 cardíaca é maior com a sildenafila, menor com a tadalafila. Interferir com a fototransdução, verde
outras interações ali. Bom, se eu estou falando inibidor, fármacos que são inibidores de citocromo P450, vai aumentar dataldanafila e vai aumentar a sildenafila também. Tá certo? Fármacos que são indutores do citocromo P450, a tendência é diminuir a ação de quem? Diminuir a ação da tadalafila e da sildenafila também. Ok? Antagonistas, né? Seria o ranitidina, famotidina, cimetidina. A tendência é o quê? Interferir, né? Aumenta a concentração de sildenafila. Tá bem? Embora, eu tenho que lembrar também uma dupla mecanismo de ação, que também a cimetidina é o quê? Inibidor enzimático. Então, o fato deles serem metabolizados pelo citocromo P450 influencia muito, dá muita interação. Por quê? Se eu utilizar inibidores, aumenta a concentração. Se eu utilizar indutores, diminui. Certo? Então, tá lá. São todos, né? Os inibidores da fosfodiesterase 5 são metabolizados pelo citocromo P450. E aí, bom, hepatopata eu já tenho que ajustar a dose. Paciente hepatopata. Paciente com disfunção renal, né? Eu tenho que reduzir a dose, embora grande parte da excreção dele seja o quê? Seja a nível fezes, eu tenho lá um percentual a nível renal também. Ok? Eu tenho que lembrar também que o sildenafila, 50% ainda do seu metabólito, ele tem a sua potência. Então, tem que ajustar a dose nesse paciente renal e paciente hepatopata pelo fato de ele ser metabolizado no fígado. Ok? Então, eles são sensíveis a, então, o quê? Sensíveis tanto a inibidores como a indutores do citocromo P450, porque são metabolizados. Então, os barbitúricos induzem a tendência é o quê? Diminuir a concentração tanto da sildenafila como da tadenafila. Ok? Assim como a griselfulvina, que é um indutor enzimático. A rifampicina é um indutor enzimático. O fenobarbital, que é o gardenal, também é um indutor enzimático. Ou seja, eles estão acelerando o metabolismo. Então, diminui a concentração de quem? Sildenafila. Vamos pensar o contrário. Fármacos são inibidores enzimáticos. São inibidores enzimáticos, a tendência é o quê? Aumentar a concentração. Então, pronuncia o quê? As reações adversas. Tá bem? Pronuncia o quê? As reações adversas. Com fármacos são inibidores, como cloranfenicol, a eritromicina, a ciprofloxacina, o tiabendazol. Tá bem? Pronuncia essas reações. A fluoxetina, de repente o cara está deprimido pelo casamento dele, que ele largou do casamento, largou da namorada, etc e tal, e está usando a fluoxetina. Né? E para compensar, ele está utilizando a sildenafila. É claro que vai diminuir, né? Ou, perdão, vai aumentar a concentração dele, vai pronunciar as reações adversas. Tá bem? Assim como o cetoconazol. Né? Aumenta a concentração do fármaco. Que é inibidor enzimático. Tá bom? Então, de maneira geral, nós temos ali a sildenafila e a vardenafila, 60 minutos. A vanadinafila, ela tem uma forma que é sublingual, tá? Sublingual que nós vamos discutir mais à frente. Por isso que ela é bem mais rápida. Enquanto que a tadalafila, ó, ela tem um efeito mais prolongado. Então, tem que ser tomado um pouquinho com antecedência. Aqui 1 hora de antecedência. Aqui 2 horas de antecedência. Tá bem? Isso aqui é mais rápido, mas é a forma farmacêutica. Tempo de meia-vida. 5 horas, 3, 4. Ó, o tadalafila é o que tem efeito mais prolongado. Interferência com o alimento. Ó, sildenafila interfere, vardenafila interfere. A tadenafila não interfere. E essa daqui, a vardenafila, que tem uma ação o quê? Um comprimido sublingual também não. Tá bem? Então, as farmacocinéticas da sildenafila e vardenafila são semelhantes. Então, tá lá, sildenafila e vardenafila são semelhantes. 1 hora antes, manter relação sexual. Tá bom? Da atividade prevista. Se não teve reação sexual, ficou só com a reação adversa. Entendeu, moçada? A tadalafila é mais prolongada. Tá bem? Feito um pouquinho mais prolongado. Então tá lá, a sildenafila, a vardenafila e a valfenafila tem o quê? Uma forma, a vardenafila também tem uma forma o quê? Uma forma de desintegração lenta, um comprimido sublingual. Então isso aí permite o quê? Uma ação também um pouquinho mais rápida. Certo? Aí a tadalafila tem um efeito o quê? Mais lento, tanto para funcionar
ele tem um efeito mais prolongado. Então, demora para funcionar, mas o efeito é mais longo, certo? E outra coisa importante é que a tadalafila tem menores reações adversas. E outra coisa importante, conseguiu estabelecer-se o quê? Uma dosificação SOS, se necessário, quando o indivíduo vai manter a relação sexual, ou dose única. Tem ele o quê? Disponível para uso diário, 5 miligramas. Então, ele pode ser utilizado. Que situação que esse paciente vai utilizar diariamente? Aquele paciente com hiperplasia prostática benigna, tá bem? E está utilizando, às vezes, fármaco como a finasterida, ou se foi submetido a quem? Foi submetido a prostectomia, né? Então, aí se utiliza ele diário, tá bem? Tem ele essa finalidade também, ajuda nesse processo aqui. Então, aqui, com a tadalafila, a cronometragem é mais tranquila. Então, o cara pode tomar, entendeu? Tranquilamente, e depois ele vai estar funcionando, porque o efeito dele é mais prolongado. Enquanto que a sildenafila não. Tomou, se não manteve relação sexual, não vai diminuindo o efeito dele. Tá bem? Então, a vanarafila, ela é mais rápida, 30 minutos, né? Deve ser ingerida, né? Então, tem esse efeito mais rápido aqui, tem a forma sublingual ali disponível. Bom, interação farmacológica, nós já falamos um pouquinho. Os nitratos geram o quê? Nitritos e geram a formação de óxido nítrico. Aí esse óxido nítrico, a ativação da guanilato ciclase e GMP cíclico, e aí depois promove o quê? A vasodilatação. Muito bem. Esse GMP cíclico é degradado por qual enzima? É degradado pela fosfodiesterase. E aí você utiliza, então, os nitratos e utiliza o inibidor de fosfodiesterase. O que acontece? Potencializa o efeito do GMP cíclico. Potencializa o que? A vasodilatação. E aí, só lembrando, né? Vasodilatação, o que promove? Diminuição de quem? Do débito cardíaco, diminuição da pressão arterial. Então, pode pronunciar os efeitos o quê? Hipotensores, né, dos nitratos, que é o isordil, tá bem? É o isordil, monocordil, né, pode ser utilizado e aí pode pronunciar os efeitos hipotensores, tá bom? A mesma coisa aqui, né, olha lá. GMP cíclico é produzido, inibe, aumenta a concentração, vasodilatação. Então, tá lá. Pode pronunciar o efeito do GMP cíclico produzido pelos nitratos, tá bom? Bom, pode potencializar também as reações adversas com quem? Com a combinação com fármacos, utilizados na hiperplasia prostática benigna. Qual, especificamente? Quem que mexia com vaso? Eram o quê? Os bloqueadores alfa-adrenérgicos. Lembra? Receptores alfa-adrenérgicos? Eu tinha a doxazosina e tinha quem? A tansulosina. A doxazosina não era seletiva. Alfa-1A e alfa-1B. B era vaso. Enquanto a doxazosina apenas alfa-1A. Qual que eram as reações adversas pronunciadas? Principalmente os não seletivos. Era hipotensão ortostática, taquicardia e vertigem. Então, com a utilização dos inibidores de fosfodiesterase, pode pronunciar o quê? Os efeitos adversos de quem? Dos inibidores, dos bloqueadores alfa-adrenérgicos, principalmente os não seletivos. Por isso, deve ser iniciado em doses baixas com esses pacientes. Tá bem? Em doses baixas. E com cautela. Então, porque pode desenvolver hipotensão ortostática, pode pronunciar taquicardia nesse paciente. Ok? Muito bem. Terminamos, então, os inibidores de fosfodiesterase. Agora vamos o quê? A fentolamina, conhecido como vasoviril. O que eles são? São bloqueadores, alfa-adrenérgicos. Alfa-1 e alfa-2. Tá certo? Consequentemente, o que ele promove? Bloqueia, relaxa os esfíncteres. Se relaxa os esfíncteres, promove o quê? Um enchimento, uma vasodilatação. Não tão pronunciada como
os inibidores de fosfodiesterase. O bloqueio o quê? Da noradrenalina. Então, levam quase de vasodilatação. Mas levam a vasodilatação mais flácida, né? Porque eu estou falando aqui, músculo liso dos esfíncteres. Ok? Então, leva o enchimento, mas um enchimento mais flácido. Também não dá uma ereção pronunciada, vamos dizer assim. Tá certo? Então, tá lá. Reações adversas. Rinite, também, função da vasodilatação. A tontura, hipotensão ortostática. Né? Lembra? Arco da artéria aorta, seios carotídeos. Quando cai a pressão, libera quem? Noradrenalina. Então, quando eu tenho lá, isso aqui é hipotensão ortostática, né? Você tem no arco da artéria aorta e nos seios carotídeos, você tem os baroreceptores. Então, quando cai a pressão arterial, o que acontece? Centro vasomotor, libera o que? Ativação simpática. Simpático. Libera quem? Noradrenalina. Noradrenalina atua onde? Receptores alfa, promovendo o que? Vasoconstrição. Atua onde? Receptores beta, beta 1, promovendo aumento da frequência cardíaca. Aumento da frequência cardíaca, aumenta o quê? Da resistência periférica. Consequentemente, aumenta o quê? Aumenta a pressão arterial. Aumenta a PA. Muito bem. Se você está utilizando um bloqueador, o que acontece? Bloqueia a ação. Então, leva um quadro, às vezes, um quadro de hipotensão ortostática. Hipotensão ortostática. Tranquilo? Então, tá lá. Taquicardia reflexa, não é isso? Cefaleia, náusea e vômito. Cefaleia é por causa da própria vasodilatação, onde? Sistema nervoso central. E, é claro, a congestão, né? Eu acabei de explicar, né? No arco da artéria aorta, nos seios carotídeos, você tem barorefletor. Quando diminui a pressão arterial, diminui PA, o que acontece? Aumenta a atividade simpática no centro vasomotor. Libera quem? Noradrenalina. Só que para atuar no receptor alfa e no receptor beta. Mas o receptor alfa está bloqueado. Consequentemente, tem o que nós chamamos de hipotensão ortostática. Tontura, a hora que ele se levanta muito rápido, né? Cai a pressão dele, ele não consegue regular a pressão e aí causa um quadro de tontura. Tá bem? Então, isso é um contraindicado paciente que é infartado, paciente que teve AVC, né? Então, a fentolamina tem algumas restrições, tá bom? Aí nós temos também o Testogan, que é um outro fármaco, é iombina. Eu já vi manipulado dele, pessoal manipulado principalmente para diabético. Iombina, tá na fila, então eles começam já, às vezes não tem ele mais no mercado, mas eu tenho ele manipulado, tá bom? Era conhecido como Iomax também. O que ele atua? Bloqueia onde? Bloqueio mais específico, eles bloqueiam os receptores alfa-2. E onde que estão os receptores alfa-2? Sistema nervoso central, pré-sináptico. Ele é um autorreceptor, não é isso? Então tá lá, ó. Onde que está presente? Isso aqui eu estou onde? No sistema nervoso central, tá bem? Onde que está? Receptores alfa. Eles são autorreceptores, ó. Tá lá na periferia, mas também está no sistema nervoso central. Sistema nervoso central como autorreceptores, tá bem? Ou seja, quando aumenta a concentração de noradrenalina, ativa os receptores alfa-2 pré-sináptico, diminui a liberação de noradrenalina. No sistema colinérgico também. Aumenta a concentração de noradrenalina. O que a noradrenalina faz? Inibe a liberação da acetilcolina. Muito bem. A iombina faz o quê? Bloqueador alfa-2. Ele bloqueia os receptores. Bloqueia os receptores, aumenta a liberação de quem? Tanto de noradrenalina como de acetilcolina. E o que a acetilcolina faz? A acetilcolina promove a ereção. Tá bem? Ereção. Então, é uma ação indireta no sistema nervoso central. Então, tá lá, ó. Certo? Noradrenalina, receptor alfa, o que acontece? Bloqueia. Bloqueia, consequentemente, aumenta a liberação de
Acetilcolina, aumenta a liberação de noradrenalina e também uma amina chamada dopamina. E dopamina está relacionada com o quê? Está relacionada com o sistema límbico, né? Sistema límbico, as emoções. E além disso, a dopamina estimula também a liberação de quem? Sistema nervoso autônomo. Então você está aumentando a concentração do neurotransmissor e estimulando a liberação do sistema nervoso autônomo, ativando o sistema nervoso autônomo. Entenderam isso? Muito bem. Então, de forma indireta, né, por bloqueio dos receptores alfa-2, o que acontece? Libera quem? Noradrenalina, dopamina e quem? Acetilcolina. O que a dopamina faz? Sistema nervoso autônomo. Então, já aumenta o quê? Acetilcolina e noradrenalina. Acetilcolina promove ereção. E indiretamente também o quê? Bloqueia a recaptação de acetilcolina. Então, você aumenta mais um pouquinho a acetilcolina. Então, você tem a ereção. Então, dessa forma, o Iomax funciona indiretamente, aumentando a dopamina e aumentando o quê? Acetilcolina. Então, você tem a vasodilatação necessária para a ereção. Ok? Reações adversas. Dopamina, noradrenalina. Então, a noradrenalina está lá. Aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, tontura, irritabilidade, aumenta a atividade adrenérgica, rubor, né? E os distúrbios gastrointestinais. Náusea, vômito, diarreia, pode acontecer. Contraindicado paciente cardíaco, né? Ou com sensibilizado em ombina. Bom, nessa tentativa, nessa corrida, antes de chegar, né, os inibidores de fosfoesterais, surgiu também ressuscitar um medicamento chamado apomorfina. Tá bem? Apomorfina. Tá lá. Como é que funcionava a apomorfina? Ele era o quê? Um agonista dopaminérgico. Então, se ligava nos receptores dopaminérgicos. Ok? Ampliando o quê? Atividade sexual, ampliando a atividade principalmente do sistema nervoso autônomo, aumentando a atividade do sistema nervoso autônomo. Então, se ligava e aumentava o quê? Indiretamente o sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso parasimpático, acetilcolina e sistema nervoso simpático, né? O que interessava aqui, né? Principalmente para a ereção, acetilcolina. Então, tá lá. Ele era um agonista o quê? Agonista dos receptores D2, aumentando a atividade o quê? Dopaminérgica, né? Consequentemente, ativando, né, pela via mesolímbica, o que acontece? Atuava indiretamente estimulando o sistema nervoso autônomo. Especificamente quem? Parasimpático. Acetilcolina. E a acetilcolina nós já sabemos, promove o quê? Vasodilatação por intermédio de óxido nítrico. E aí também utilizado. Então, dessa forma, o prima apomorfina foi utilizado também como um fármaco, o quê? Como um fármaco utilizado na disfunção erétil. Reações adversas. Náusea, por quê? Dopamina na ZDQ. ZDQ. Receptores D2. Ok? Então, se eu aumento lá, se eu se ligo no receptor D2, a tendência também é causar o quê? Náusea, vômito, cefaleia, tontura e causar também a síncope, né? Vaso vagal também. Pela atividade, pelo desequilíbrio, né? Sistema nervoso simpático, parasimpático aqui, também interfere com o controle rápido da pressão arterial. Bem? Bom, contraindicações, angina, infarto, paciente cardíaco, né? Paciente cardíaco tem que tomar cuidado com a utilização de qualquer fármaco que vai estar interferindo com o sistema nervoso autônomo, né? E, consequentemente, aumentando a atividade simpática e tem que tomar cuidado, ou tomar cuidado com esses fármacos ali. E aí, ainda tem a opção de quem? Anaprostil. Prostil, prostaglandina. Eu falo para vocês, prestem atenção, estuda isso, né? Então tá lá, uma prostaglandina sintética, que promove o quê? Vasodilatação dos corpos cavernosos. Tá bem? Então tá lá. Qual é o inconveniente dela? O inconveniente dela é que ela não é absorvida, a absorção é muito mínima, só está disponível por forma que injetável. É conhecida como Cavergex. Tá bem? Cavergex. Em que situação vai utilizar? Ela vai ser em última instância, né? Porque tem
a dificuldade na administração. Então, no paciente diabético, a última recurso que ele tem é o quê? É a Cavergex. E como que funciona a Cavergex? É uma prostaglandina. Ela se liga lá nos receptores dela, da prostaglandina aí, ativa quem? Uma proteína G, fosfolipase C, IP3, cálcio, óxido nítrico sintetase, gera óxido nítrico, ativa a guaninato ciclase, que converte GTP em GMP cíclico, ativa a proteína quinase G e miosina quinase cadeia leve. Professor, então ela se assemelha ao mecanismo de transdução da acetilcolina? Sim, mas é uma prostaglandina aplicada localmente, tá bem? Aplicada localmente nos corpos cavernosos. Gera óxido nítrico, promove o quê? Promove a ativação da proteína quinase G, GMP cíclico, tá bem? E aí, consequentemente, proteína quinase G inibe miosina quinase cadeia leve, aí você tem vasodilatação. Relaxamento músculo liso, vascular, né? Vasodilatação. E aí você tem a ereção. Então, o inconveniente. Qual que é o inconveniente? Só está disponível por quê? Por forma injetável. Ela é rapidamente metabolizada. Pouco absorvida e rapidamente metabolizada. Então, a absorção aqui é mínima e o pouco que é absorvido é rapidamente metabolizado. Tá bem? Então, só está disponível por via o quê? Injetável. Tá bem? Injetável. E a ereção dura o quê? De 30 a 60 minutos. Ah, quero fazer de novo bobice. Vai ter que tomar outra injeçãozinha ali no local. Tá bem? Bom, quais são as reações adversas? Hipotensão, pode acontecer, né? Cefaleia, dor na região do testículo, dor na região da uretra, dor, né, na região peniana, onde aplica, pode acontecer. Pode acontecer, às vezes, um sangramentozinho, se a pessoa não tiver uma destreza na aplicação. Pode levar à formação de hematoma, pode levar à formação de hematoma também no local. Tá bem? Em alguns casos mais raros, pode acontecer o priapismo. O que é o priapismo? Uma ejaculação, ou uma ereção extremamente prolongada. Tem ereção e não, o tecido, vamos dizer assim, o pênis não relaxa, né? Às vezes é caso de hospitalização. Tá bem? E aí depois você tem a reposição hormonal, né? São os derivados sintéticos da testosterona. Não vai interferir com o vaso. Não vai interferir com o vaso. Vai estar corrigindo deficiências hormonais. Quando essa disfunção erétil for de origem o quê? Hormonal. Então você pode estar trabalhando com isso aqui. Tá bem? Aí pode apresentar rouquidão, hirsutismo, engrossar a voz, inibir a espermatogênese, priapismo. Então, todas essas reações adversas podem acontecer. Tá bem? Com a reposição hormonal. Então, tá lá. Testosterona, né, sendo administrada sinteticamente. Ok? Tem que tomar cuidado com o quê? Carcinoma prostático, né? Porque se eu administro testosterona, eu posso converter em dihidrotestosterona. E aí, a próstata, se eu tiver carcinoma que depende desse hormônio, você já sabe que vai acelerar o processo. Tá bom? Muito bem, pessoal. A aula de hoje a gente fecha por aqui. Alguma dúvida? É a minha, professor. Hã? A maioria,